Vamos falar um pouquinho da transição, né. A gente tem aqui os diálogos do Lula ainda acontecendo. Como eu disse, faltam 6 dias para começar o governo e o ministério não está pronto ainda. E tem algumas coisas bastante, significativas para serem decididas, como, especialmente, o espaço, se é que vai ter um espaço, para Simone Tebet ocupar o governo, né. Olha ali. Lula tem dialogado com Simone e MDB, diz Wellington Dias, sobre composição ministerial. Wellington Dias, é bom lembrar, é um petista, que ocupou, né, foi ali, o ministério que a Simone Tebet desejava, almejava, foi entregue a ele por pressão do PT, né. O PT decidiu que não era o caso de dar o desenvolvimento social para uma estrangeira, vamos dizer assim, que inclusive pode e deve, se tudo correr como esperado, né, ser candidata à presidência de novo em 2026. E os petistas disseram: olha, não vamos entregar o nosso uma das nossas principais vitrines, né, uma das principais vitrines dos governos petistas, para uma alien que depois vai querer tirar a gente do governo. Faz sentido o raciocínio, faz sentido. É mesquinho o raciocínio? É mesquinho. E é absolutamente esperado do PT, porque o PT é isso. Eu já disse aqui uma vez, eu repeti a expressão. O PT é um partido fominha. Boa noite, Rosélia. O PT é um partido fominha. É um partido que continua trabalhando com aquela ideia lá antiquada, antiga, de hegemonia. Eles realmente acham que tem que ocupar os espaços e ocupar a mente das pessoas. E eles não querem deixar é, nenhuma fresta aberta. Então, cada vez mais, a ideia de que o governo do Lula, Lula 3, né, ia ser uma frente ampla, com aberturas para o centro e para tudo mais, vai ficando pelo caminho. Né? Até agora, as principais pastas da esplanada ali dos ministérios foram ocupadas por petistas. Muitos senadores petistas, Wellington Dias, Flávio Dino, né, representantes de tendências minoritárias dentro do PT, como Paulo Teixeira, que vai assumir a comunicação social. Enfim, o butim está sendo dividido prioritariamente entre a turma, a turma do PT. Né? Então, ali ainda tem pastas importantes. Vamos ver. As propostas na mesa para a Simone Tebet, que, enfim, empenhou, né, a reputação dela, pôs em risco a sua carreira política, porque, enfim, foi lá e deu apoio para um candidato de esquerda, e ela não é uma política de esquerda, é uma política de um Estado onde o agro é fortíssimo, e o agro, tudo que não queria era o Lula no poder de novo. Então, ela realmente se arriscou para, enfim, ajudar o Lula a se eleger no segundo turno, por achar que ele era um candidato que protegia melhor a democracia do que uma reeleição do Bolsonaro. Né? Então, ela está esperando alguma espécie de compensação que permita a ela continuar no jogo. Né? Então, as cartas que estão na mesa e que podem ter alguma atratividade nesse momento. Planejamento, né, que é a pasta irmã ali, o super ministério da economia do governo Bolsonaro, foi dividido, dividiu ao meio. Fazenda foi para o Fernando Haddad e agora estão à caça de um desavisado para assumir o planejamento. Os economistas aí, tucanos, que estavam na mira, Pércio Arida, o André Lara Rezende ainda pode ser, mas parece que está meio encrencada a coisa também. Certamente,
levaram em conta a força que o Haddad vai ter nesse governo, né? Um cara super próximo do Lula, ocupando o ministério que realmente vai dar as cartas. Então, as chances de qualquer pessoa que sente na cadeira do planejamento virar uma espécie de primo pobre da economia são grandes, né? Se esses dois ministros baterem de frente, para quem será que vai pender mais a preferência do Lula? Eu apostaria no Haddad. Eu acho que as pessoas que pensam na possibilidade de sentar nessa cadeira também apostam no Haddad. É por isso que está difícil achar um nome para o planejamento. Mas lá em Brasília começam a falar que podem dar uma engordadinha no ministério, dar um pouco mais de poder para essa pasta, para torná-la um pouco menos desinteressante e até mesmo perigosa, né? Então, é uma possibilidade. Mas que economia não é a praia de verdade da Simone Tebet, né? E além do mais, ela disse esse fim de semana, ela se encontrou com o Lula para conversar no final da semana passada e se encontrou hoje de novo. Ela tem dito é isso. Olha, minha economia não é a economia do PT. Então é complicado eu sentar numa cadeira em que eu vou ser obrigada a pôr para andar uma política em que eu não acredito, né? A outra possibilidade, essa muito mais confortável, é o Ministério das Cidades, porque, enfim, tem uma capilaridade enorme, é uma vitrine importante, tem um orçamento grande também, um orçamento de respeito, né? O problema é que o próprio MDB, o partido da própria Simone Tebet, está de olho nessa pasta. O Renan pai quer a pasta para o Renan filho, que se tornou senador junto com ele nas eleições desse ano. Então, a Simone Tebet teria que vencer uma batalha interna ali para conseguir ser escalada para essa pasta. E, enfim, a Simone Tebet tornou-se um nome importante na política nesse ano, né? Ela fez um papel bonito na eleição. Enfim, mulher, conseguiu segurar as pontas dentro do próprio MDB, que fez muita coisa para sabotar a candidatura dela. Depois conseguiu persistir até o fim e chegar em terceiro lugar nas eleições, com uma votação pequenininha, 4%. Mas vamos lembrar, a porcentagem de votos que separou Lula do Bolsonaro é mais ou menos isso. Então, ainda que a Simone Tebet tenha transferido só metade dos 4% dela para o Lula no segundo turno, já foi o número necessário, foi o número indispensável de votos para ele ganhar. Se não tivesse esses 2%, não teria dado Lula. Então, realmente, foi um papel importante que ela desempenhou nessas eleições, né? Mas Simone Tebet é Simone Tebet. Ela é próxima, está muito próxima do Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, mas o MDB é aquilo, é uma confederação de senhores feudais, né? Tem os senhores feudais do Nordeste, tem os senhores feudais do Rio Grande do Sul, tem os senhores feudais de São Paulo, todos eles ali comandam um certo número de votos, um certo número de posições nos estados. E o Renan, sob essa ótica, ele é mais forte do que a Simone Tebet. Até porque ele vai estar no Senado, e a Simone Tebet não vai mais estar no Senado, né? Então, não é uma luta, assim, tá bom, é fácil dizer quem ganha. O Renan, como velha raposa que tem cartas bem fortes para botar em cima da mesa, e certamente é por isso que esse anúncio também está demorando para sair. Outra pasta é de turismo, mas é uma coisa bem menos significativa, né? É uma das possibilidades. Aí seria quase que um prêmio de consolação para Simone Tebet,
e cá entre nós, eu acho que ela acabaria não topando. Então, tem essa grande decisão, para ser tomada na semana. E vamos voltar, Jota, por favor, ali na tela, né, a notícia com que a gente comentou, né, começou. Lula tem dialogado, olha ali, ó, com Simone e MDB. Ou seja, basicamente é isso. Simone Tebet mais Baleia Rossi e Renan Calheiros e a sua turma. Então não é uma conversa que passa só pela Simone, é um jogo muito mais complicado e que, obviamente, o que está na cabeça do Lula, acima de qualquer outra coisa, é garantir governabilidade, garantir voto para esse ano de 2023, que começa, e como a gente sabe, vocês sabem, né, isso já foi dito 1000 vezes aqui por mim, pelo Cláudio, pelo Wilson, pelo Duda, o PT está longe de ter uma Câmara tranquila e domada, um Congresso tranquilo e domado nas suas mãos, né? Então é isso que está na cabeça deles.